Olá amigos, olá amigas, comentarista da Jovem Pan e neto de ditador, o Paulo Figueiredo, teve o seu canal desmonetizado pelo YouTube porque ele estava pregando mentiras, né, e divulgando fatos que eu levava, de uma certa forma, a levar a confusão social e a guerra civil. E por esse motivo, né, o canal dele foi desmonetizado. Segundo o tweet dele, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele afirma que não sabe qual o motivo. Evidentemente ele sabe, né? E ele insinua que foi do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Evidentemente que as autoridades do Judiciário, notadamente do TSE e do Supremo, elas estão de olho nesse tipo de divulgação e de pregação, e incluindo, claro, os atos antidemocráticos, né, que tem como incentivadores pessoa como essa que você está vendo, né, que é um dos maiores incentivadores desses atos que estão ainda vigorando em nosso país, em vários lugares, né, em várias regiões, e que teve o cume, né, o ápice em Brasília, né, na última segunda-feira, lá no dia 12, né, quando teve aquele quebra-quebra e coisa de horrores. Felizmente ainda não tivemos mortes assim com esses arruaceiros, né, de falar um português mais claro. Mas esse sujeito que você está vendo aí e muitos outros são os incentivadores desses atos. Não tem a mínima dúvida. Então, voltando aqui para o caso do bloqueio lá do faturamento do canal do Paulo Figueiredo, ele diz no tweet, fala o seguinte: o YouTube acaba de desmonetizar o meu canal com quase 1 milhão de inscritos e 15 milhões de visualizações por mês, sem justificativa, nunca havia tomado um strike sequer. É claro que sabemos de onde veio a ordem. Estou avaliando as medidas possíveis, né? Ele fala isso insinuando, evidentemente, que poderia ser de ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas talvez nem seja por meio de ordem judicial, apenas por meio do próprio site, né, do próprio YouTube, que ele faz monitoramento, e quando tem algo que é claramente mentiroso ou que incentiva atos golpistas ou coisa do tipo, o canal, o YouTube, né, ele desmonetiza, né, faz com que aquele canal não seja monetizado, ou então pode ser por ordem judicial, né? Vale lembrar que o neto do ditador João Figueiredo, em vídeo retirado de transmissão da emissora a qual ele trabalha, a Jovem Pan, e publicado no YouTube em 6 de dezembro, incita uma guerra civil em nosso país. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, o STF, e diz que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu em um processo de votação sem legitimidade. Mas, evidentemente, né, porque não existe, ele não apresenta qualquer prova que desabone a eleição brasileira. Porque, evidentemente, que não tem, né? Ele não vai conseguir apresentar a prova porque simplesmente não existe. O Paulo Figueiredo aponta a guerra civil, né, como saída para o que ele chama, abre aspas, fim da liberdade de expressão, fecha aspas, e censura. Ele diz: ou a gente aceita o Supremo Tribunal Federal dissolvendo o Congresso aos poucos, ou aceita o Supremo Tribunal Federal dizendo que acabou, perdeu, mané.
Você lembra de uma referência ao ministro do Supremo lá nos Estados Unidos, ele falando para um dos bolsonaristas lá que estava o perturbando, né? Ele diz, né, que tivemos, né, uma eleição sem transparência e tal. Foi uma das eleições com mais observadores internacionais. Vários e vários órgãos do Brasil, órgãos brasileiros, verificaram, fizeram acompanhamento, tantos outros órgãos internacionais também, e ninguém encontrou uma falha, ninguém encontrou nenhum vestígio de alguma eventual possibilidade de fraude que tenha ocorrido, absolutamente nenhuma. E esses perdedores, né, não aceitam derrota, não aceitam que o adversário deles tenha ganho, que o ídolo dele, o mito dele, tenha perdido, tenha saído derrotado. Isso que eles não aceitam. E começam a inventar conversinha e tal, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, e começam a inventar mentiras. E isso não se sabe aonde vai levar, né? Então, as ações do Supremo Tribunal Federal e do TSE são extremamente importantes para deixar levar, né, que o nosso país caminhe no caminho e no trilho da democracia e do respeito às leis, né, e às instituições brasileiras, aquelas verdadeiras instituições que merecem o nosso respeito. E, felizmente, nós ainda estamos vivendo em um país em que as instituições merecem respeito, sem exceção. Existem indivíduos, evidentemente, nessas instituições que não merecem o nosso respeito. Em muitas dessas instituições existem pessoas, né, indivíduos, seres humanos que estão lá e que não têm conduzido de forma eficaz com o que deveria estar fazendo, com as suas verdadeiras obrigações. Mas, evidentemente, a imensa maioria desses indivíduos que compõem essas instituições, eles têm cumprido fielmente com o seu dever de zelar pela forma como essas instituições devem agir, na sua plenitude. Então, indivíduos como esse e outros que queiram levar o nosso país para o outro lado da democracia, desrespeitando as regras do jogo, essas pessoas devem ser escaneteadas, devem ser colocadas de lado, não devem prevalecer. Então é isso, essa é a minha opinião. Agora eu gostaria de saber a sua, o que é que você pensa sobre isso. Deixe o seu comentário, pode falar o que você quiser, pode escrito, né? Pode escrever o que você quiser, que na medida do possível eu responderei, evidentemente, com toda a educação, e eu pode ir para o debate também, que eu irei, né? Agora, eu só não consigo, eu sou péssimo, eu não gosto, eu detesto, de briga, de fazer isso, fazer aquilo, mas no campo das ideias eu adoro, eu acho uma maravilha. Então, se você tem ideias mesmo, se você gosta de colocar suas ideias, não se esqueça de fazer isso. O contraditório é muito importante e eu gosto muito, embora que você tenha as suas ideias totalmente contrárias às minhas, mas deixe o seu comentário, diga, que aí eu irei contrapor e a gente pode até construir assim um debate que poderá levar até algum ponto. Se não levar, ficaram registradas as nossas ideias, a nossa divergência, né? Ou se eventualmente em algum ponto levar a convergência, tudo bem. Se não levar isso, ficam as divergências, mas ficam registradas aquelas
ideias àqueles nossos pensamentos. E isso eu acho fundamental e muito importante. E também eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.